A gente tem que começar sabendo se o beta-HCG é positivo ou negativo. Então, o beta-HCG positivo ele vai falar a favor das gestações ectópicas. O negativo, aí a gente vai ter que fazer o diferencial entre cistos anexiais, patologias tubárias, torção anexial e das causas não ginecológicas. Lembrar que a gestação ectópica é uma gestação com implantação fora da cavidade uterina. Então, se eu tenho beta-HCG positivo e a ausência do saco gestacional intrauterino, eu estou diante de 3 cenários. Então, uma gravidez intrauterina precoce, menor do que 4 semanas, ou um aborto espontâneo recente, ou uma gravidez ectópica. Lembrar que 8 dias após a concepção, eu tenho o início da produção do beta-HCG, então eu vou ter um hiato de 13 dias para seriar esse beta-HCG. 21 dias após a concepção, o beta-HCG ele vai estar em torno de 2.000, a gente chama de zona discriminatória. Então, nessa fase, a gente vai ter que ter o saco gestacional presente. Então, a zona discriminatória entre 1.500 e 2.000, quando a gente recebe um beta-HCG desse, a gente tem que procurar pelo saco gestacional, tá? Porque se ele não estiver na cavidade, a gente tem que procurar ele nos locais de possível gestação ectópica. Lembrar que a gestação ectópica é a principal causa de mortalidade e hemorragia materna no primeiro trimestre, representa 2% de todas as gestações e 18% em pacientes com sangramento no primeiro trimestre. Ela se desenvolve a partir de uma interrupção ao longo de qualquer parte do trajeto do óvulo, desde o ovário até a cavidade endometrial. Tem como fatores de risco cirurgia tubária ou uterina, doença inflamatória pélvica, DIU, endometriose e a fertilização in vitro. Então, a localização principal é a tubária, com uma prevalência maior de 95%. A intersticial varia entre 2% e 4%, com alto índice de hemorragia materna. Na cicatriz de cesárea, com menos de 1%, muito possível a rotura. A cervical, menos de 1%, ela deve ser diferenciada do aborto em curso. A heterotópica, menos de 0,01%, porém cerca de 1 a 3% das gestações ectópicas nas fertilizações in vitro, tá? A abdominal, cerca de 1%, que pode ter implantação secundária. Então, ela inicia tubária e termina como abdominal. A ovariana, com menos de 3%, e a característica dela é o controle ultrassonográfico e beta-HCG para diferenciar do corpo lúteo. Vamos lá, então. Na tubária, a localização mais frequente é a região ampular, 70%, nas fímbrias, 11%, no istmo, 12%. Então, aqui a gente tem o ovário direito. Quando a gente vai procurar o saco gestacional ectópico, a gente faz esse corte entre o útero e o ovário, a gente faz uma varredura crânio-caudal em busca do saco gestacional com o polo embrionário. O pseudossaco gestacional, ele está presente em 10 a 20% dos casos, também é um indicativo de gestação ectópica tubária. Lembrar, então, aqui uma implantação normal, né? Então, o saco gestacional intrauterino implantado no ângulo superior lateral da cavidade uterina. Aqui a gente vê a tuba, esse rosinha aqui saindo, tá? Então, aqui são uma implantação da tuba no segmento, uma implantação no segmento intersticial da tuba uterina, que é o sinal da linha intersticial, é muito comum ali por ser uma área vascularizada de hemorragia materna. E aqui um exemplo de saco gestacional na cesárea, com risco inerente de rotura por ser um tecido cicatricial, tá? Então, a gestação ectópica cervical, a característica dela é que ela deve ser diferenciada do aborto em curso. Então, a implantação do saco na gestação ectópica cervical, a gente tem a implantação do saco gestacional no colo. Esse saco gestacional geralmente é regular. A gente consegue ver polo embrionário, vesícula vitelínica bem formados. Não vejo coágulos no endométrio. O útero ele vai formar aquela forma de ampulheta ou em 8, maior do que 7 centímetros.
O orifício interno geralmente ele é fechado, pode ter BCF presente e o sinal do deslizamento ele é negativo. Então, quando eu faço aquela pressão com o transdutor, o saco gestacional ele vai junto com o colo, tá? Então a gente chama de sinal do deslizamento negativo. No aborto em curso, esse sinal de deslizamento ele é positivo. Quando eu faço pressão no colo, ele se movimenta ao contrário ali do colo. O saco gestacional ele desliza dentro do colo, tá? No aborto em curso, esse saco gestacional ele não está aderido ao colo. Ele geralmente ele é irregular. Eu não vejo partes embrionárias. Geralmente tem coágulos. O útero ele é globalmente aumentado, o orifício interno PERV, já não vou ter mais BCF, tá? A heterotópica, então aqui a gente vê uma gestação tópica e uma gestação dentro da cavidade no abdômen, tá? Que a gente vê hemoperitônio, vê uma implantação aqui no abdômen. Já aqui a gente vê uma heterotópica de uma tópica com uma cervical, então pode variar muito. A ectópica abdominal primária é rara, quando a fertilização do óvulo ela ocorre dentro da cavidade diretamente. A secundária ela é mais comum, então se origina como gestação tubária ou ovariana, que passa por rotura não detectada e extrui para a cavidade peritoneal. Ela tem alta morbimortalidade devido ao risco de perda maciça de sangue pela separação incompleta ou completa da placenta. Além do que, o trofoblasto ele também pode invadir outros órgãos abdominais maternos, causando sangramento intenso ou rotura de órgãos. Aqui a gente vê, né, o polo embrionário na seta amarela, a vesícula vitelínica na seta verde e aqui o saco gestacional intraabdominal. As margens ecogênicas periféricas em torno do saco gestacional e o fluxo peritrofoblástico do saco gestacional. A gente vê aqui que é um transdutor convexo e a presença aqui do hemoperitônio e da dilatação das alças, tá? Então, achado típico, muito difícil de fazer o diagnóstico de uma ectópica abdominal. Já a ectópica ovariana, a gente tem que ficar atento porque ela tem o achado muito parecido com o corpo lúteo. Então, a gente vai fazer o acompanhamento do beta-HCG e o acompanhamento da imagem. O corpo lúteo, ele tende a involuir. Já a gravidez ectópica, ela vai crescer com margens cada vez mais ecogênicas e espessadas, tá? Então, aqui é o corpo, aqui a gente já começa a ver partes fetais. Após um intervalo aí de 3 dias, o cenário mudou, tá? Passando então para as beta-HCGs negativas, né, a doença inflamatória pélvica, geralmente no enunciado ele dá bastante dica, fala que a paciente teve febre, corrimento, leucocitose, tá? Então é importante a gente se atentar para o enunciado na prova. Engloba todas as infecções do trato genital superior. Cervicite, endometrite, salpingite, oforite, hidrossalpinge, o abscesso tubovariano, peritonite. A gente fala em infecções polimicrobianas, tá? A maioria delas hoje em dia é polimicrobiana. Os sintomas: dor pélvica aguda, febre, corrimento vaginal, dispareunia e leucocitose. Fatores de risco: história de múltiplos parceiros, procedimentos uterinos prévios e o DIU. Os achados agudos, a cervicite, então aqui a gente vê conteúdo purulento no colo, né, com aumento da hiperemia ao Doppler, que a gente chama, né, aumento da vascularização ao Doppler. Aqui salpingou florite, a tuba espessada e ecogênica e o ovário também aumentado, com fluxo aumentado ao Doppler e folículos periféricos de edema. Tá? E aqui o mais grave, que é o piométrio, então quando vai acumulando conteúdo purulento na cavidade e vai tendo um adelgaçamento aqui do miométrio, então podendo até chegar à rotura.
As complicações, a piosalpinge, né? Quando que a gente sabe que a gente está na tuba uterina? Então, os septos da tuba, eles são septos incompletos, né? Então, a gente coloca o septo ali um ângulo de 90 graus com feixe para ter certeza que ele é incompleto. Então, quando ele é incompleto, a gente está ali se tratando não de cistos septados, mas de tuba, tá? Então, isso é o achado característico. Nesse caso, a tuba fica espessada, hipoecogênica com conteúdo e com aumento de fluxo ao Doppler. Já os abscessos tubovarianos, eu já não consigo mais diferenciar o útero, o ovário das tubas, tá? E a gente costuma ter bastante fluxo ao Doppler. A hidrossalpinge já é um achado tardio, né? Mas a gente tem que fazer o segmento desse achado, porque ela pode ser um órgão primário de um subconjunto de carcinomas pélvicos serosos de alto grau, tá? Passando então para a torção anexial, aqui a gente vê uma tuba rosinha, o ovário lá embaixo, aqui o ovário e a tuba torcida. Então eu posso torcer o ovário e ou a tuba. O diagnóstico precoce ele vai prevenir lesão ovariana permanente. O principal fator de risco é o antecedente de torções, cistos ou massas anexiais. 80% tem massas maiores do que 5 centímetros. Os sintomas são dor abdominal súbita, náuseas, vômitos, até gestações, né? Porque o corpo lúteo ele também pode levar a uma torção, tá? Sintomas, né? Então, frequentemente inespecíficos, dificultando a diferenciação de outras causas de dor abdominal aguda. No ultrassom, eu vou ter um aumento unilateral ovariano com mais de 4 centímetros, normalmente localizado na linha média ou superior ao fundo do útero. O sinal do colar de pérolas, que são aqueles folículos periféricos, né? Que a gente chama de sinal de colar de pérolas, tem no próximo slide. A presença de massa no ovário torcido, líquido livre na pelve e o pedículo vascular torcido. No Doppler, muito cuidado, porque na maioria das vezes eles colocam que o sinal patognomônico é a ausência de fluxo ao Doppler. Porém, a gente sabe hoje em dia que não é em todos os casos que a gente vai ter essa ausência, porque a torção ela pode ser parcial. Tá? Então, a gente tem ausência de fluxo arterial em 73% dos casos e diminuição ou ausência de fluxo venoso em 93% dos casos. Outro achado também é o pedículo vascular torcido e o sinal do redemoinho, que eu vou mostrar logo para vocês. Lembrar que o ovário direito é o mais propenso, porque o espaço ocupado pelo sigmoide do lado esquerdo, ele protege o ovário esquerdo. Aqui a gente tem um fluxo arterial preservado ao Doppler e aqui a gente tem, nesse mesmo ovário, um ovário torcido, a gente vai ter o fluxo arterial preservado e um fluxo venoso reduzido neste ovário, tá? Então, lembrar que a diminuição ou ausência do fluxo venoso ela é mais frequente porque ela reflete o colapso precoce das paredes venosas que são mais complacentes, tá? Então, sempre a gente vai procurar primeiro pelo fluxo venoso. Se tiver um fluxo venoso legal, bom, igual ao contralateral, a chance de ter torção ela é muito baixa. Aqui o pedículo, né, o pedículo ovariano normal, e aqui a gente vê um pedículo em redemoinho, tá? Então esse também é típico, como acontece no testículo, esse aqui também é típico de torção. Então, as características, né, que a gente fala do aumento unilateral ovariano, normalmente na linha média superior ao fundo uterino, o sinal do colar de pérolas, que são esses edemas, folículos edemaciados, a presença de massa, o líquido livre na pelve ou o pedículo vascular torcido. Diferenciando então a torção, então um dos ovários fica aumentado, deslocado para medial e folículos periféricos, com edema, pode ou não ter fluxo e sinal do redemoinho, a presença do líquido livre. Então, etiologia, cistos de ovários, ovários policísticos, pedículos longos e até ovários normais. Já no abscesso, eu tenho paredes espessadas, conteúdo heterogêneo, contornos irregulares, septos incompletos, vascularização aumentada. E no hemorrágico, o hemorrágico ele é unilocular,
hipoecóico, geralmente de paredes espessadas, de aspecto rendilhado e a circulação apenas periférica. Trouxe aqui para vocês também a síndrome da congestão pélvica, que caiu numa das últimas provas, né? Então, os distúrbios venosos pélvicos, eles vão se manifestar como um espectro de sinais e sintomas, tanto no abdômen, quanto na pelve, quanto nas pernas. A causa subjacente é a insuficiência venosa pélvica, com dilatação e disfunção das veias ovarianas ou ilíacas internas, com fluxo lento característico e refluxo. Tudo isso vai resultar em congestão venosa e dor. Lembrar que o predomínio é do lado esquerdo, porque a veia ovariana esquerda ela é mais longa que a veia ovariana direita, o que dificulta a drenagem na posição vertical. A esquerda também ela pode ser comprimida pelo colo sigmoide, localizado no lado esquerdo durante a constipação. A veia ovariana esquerda, geralmente ela drena para a veia renal esquerda, enquanto a direita, na maioria das vezes, drena em um ângulo agudo para a parede anterolateral da veia cava inferior, tá? Então, maior parte das vezes é do lado esquerdo. Lembrar então que eu vou ter veias pélvicas tortuosas com diâmetro superior a 4 milímetros, fluxo sanguíneo lento, veias arqueadas e dilatadas também no miométrio, que podem se comunicar com as varicosidades pélvicas, tá? E o diâmetro da veia ovariana costuma ser maior